O bumerangue é totalmente diferente do que a maioria das pessoas imagina, e vou mostrar pra vocês, ele é muito mais letal do que se pensa. Isso foi algo que um estranho cadáver arqueológico nos revelou, surpreendendo muito os historiadores e gerando discussões. Sim, o bumerangue foi uma ferramenta letal, utilizada para muitas coisas diferentes por muitos povos diferentes, aliás, e que se tornou mais famoso como uma arma dos aborígenes na Austrália, mas que foi usado também na Europa e até mesmo no Antigo Egito, com vários bumerangues tendo sido encontrados na famosa tumba do faraó Tutankhamon. Mas o que não se tinha certeza era se ele poderia ser utilizado em guerras. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje irei falar sobre um misterioso esqueleto de um membro dos povos aborígenes que foi encontrado na Austrália e que mudou a forma como vemos o bumerangue. Mas por que isso aconteceu? Bem, o esqueleto possuía um grande corte em seu crânio, que, até pela violência, acreditou-se ter sido feito por algum tipo de lâmina de metal, como uma espada, muito provavelmente no período em que os ingleses invadiram o país. No entanto, quando mais testes foram feitos, bem, aí veio uma grande surpresa. O esqueleto não podia ser, na verdade, desse período. O que os testes indicaram era que o corpo seria de 600 a 1200 anos antes da invasão europeia. Isso, é claro, surpreendeu bastante os pesquisadores. Primeiro, pela potência do corte no crânio, e segundo, porque ainda há muita discussão sobre os povos nativos da Austrália e sobre haver ou não conflito entre eles antes das invasões. O corpo, é claro, dá alguns indícios de combate, com feridas defensivas nos braços, etc. E alguns historiadores acreditam que isso e outras evidências indicariam, sim, possíveis conflitos entre diferentes povos nativos da época. Mas nada ainda é definitivo. Agora, o ferimento letal e extremamente profundo é que surpreendeu os pesquisadores, já que o corpo é de um período em que ainda não existiam armas de metal na Austrália. Então, o que poderia ter causado esse ferimento mortal? Eles primeiro ponderaram sobre o uso dos típicos tacapes afiados usados por aqueles povos. No entanto, o tamanho do ferimento não batia com o tamanho normal desses tacapes, e sim com o tamanho típico dos bumerangues da época. Aparentemente, a arma foi utilizada para desviar de um possível escudo, que era utilizado como defesa. E aí começamos a entender o impacto e a letalidade dessas armas, já que o corte inicialmente foi considerado um corte feito por uma espada. Então, imaginar que você tinha basicamente uma espada que podia ser lançada é algo bastante assustador. E aqui é interessante observar também para que os bumerangues eram usados e como eles funcionavam. Pois os bumerangues de verdade usados aí para caça nada tem a ver com o que estamos acostumados a ver nos filmes, séries e jogos. Em primeiro lugar, ao contrário do clássico bumerangue do Link ali de Zelda, ele não volta. O que talvez faça com que o bumerangue de caça seja melhor classificado, talvez ali como uma madeira de arremesso ou algo assim. Afinal, trata-se de uma arma feita para ser atirada em linha reta, para ter mais precisão e para conseguir planar, sendo por isso uma arma perfeita para a caça. Inclusive, há testes que foram feitos com réplicas dos bumerangues encontrados na tumba de Tutankhamon, que mostram justamente essa incrível capacidade de voo. Logo, o bumerangue que vemos nos jogos, séries, etc., e que costumamos utilizar como brinquedos, são, na verdade, digamos assim, deformados ou diferentes em relação à sua construção original. E é justamente essa diferença que faz com que ele volte um pouquinho ou até retorne totalmente para o seu usuário. No entanto, esse é um movimento que, para um caçador, não é lá muito desejável. O que você quer é que a arma voe o mais longe possível e que faça isso da forma mais reta possível. Por isso, o design é menos curvo do que estamos acostumados. Além disso, ele é construído basicamente como uma asa de avião, o que significa que a parte de baixo é reta e que a parte de cima possui uma certa curvatura. Assim como vemos em asas, isso faz com que o ar passe por essa curvatura e gere uma pressão menor na parte de cima da arma, ao mesmo tempo em que há uma pressão maior na parte de baixo. Isso, naturalmente, faz com que o bumerangue seja levantado, permitindo que ele possa planar por longas distâncias, algo extremamente desejável nos momentos de caça. Então, acho que já é possível se perceber como se trata de uma arma excelente para se caçar, e até por isso, armas extremamente importantes para os povos que as utilizavam. E por esse motivo, o bumerangue, que estaria sempre ali à mão, tem também alguns usos super interessantes e não tão comuns assim. Eles eram usados, por exemplo, para cavar, podiam ser usados também como um tacape, como ferramentas para se fazer fogo e até como instrumentos de percussão. Pois é aí que você vê como tal arma era essencial para esses povos, mas assusta também a letalidade delas. Afinal, o corte de um bumerangue ser confundido com o corte de uma espada é algo bem significativo. Seria quase
como se você tivesse então ali um sabre de arremesso ou um sabre voador, algo que é um tanto quanto impressionante. E é isso. Espero que tenham gostado de mais esse episódio e um grande abraço, pessoal!